Mas nós vamos então continuar a nossa jornada, que tem sido preciosíssima para o meu coração, e eu creio também que no coração de muitos, se não de todos. Mas para aqueles que estão conosco pela primeira vez, neste ano de 2025, nós fomos conduzidos pelo Senhor a ouvi-lo por meio da leitura do livro de Atos. Nós estamos em uma série por meio do livro, e o livro de Atos é um livro bastante único, e é único porque é o livro que descreve a história, que descreve os acontecimentos que fizeram a Igreja de Cristo nascer, depois da ressurreição, no poder e na influência do Espírito Santo. E Atos especialmente descreve os acontecimentos que levaram a Igreja de Jesus, que nasceu em Jerusalém, para a Judéia, depois para Samaria, até chegar em Roma, como termina o livro. E a chegada em Roma é bastante significativa, porque Roma era a porta de entrada para grande parte daquele mundo antigo, influenciado, conquistado, pela cultura romana. E consequentemente isso fez com que a igreja chegasse então até os confins da terra, como chegou aqui no nosso Brasil. Se hoje nós estamos aqui, é porque aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que Ele prometeu ali no início do livro de Atos, em Atos 1:8, ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se a palavra de Deus chegou aqui no Brasil, é porque Jesus, o Senhor, Ele cumpriu a sua promessa. Por meio da presença, por meio do poder do Espírito Santo, o Evangelho chegou ao Brasil, chegou aos confins da terra, e está nos alcançando hoje aqui, no centro de São Paulo, aqui no bairro da Barra Funda. E como nós fomos levados a perceber ao longo do ano, a igreja em Atos, no poder do Espírito Santo, cresceu, evangelizou, experimentou muita coisa, avançou, mas não sem oposição, porque a mensagem da igreja é disruptiva, o evangelho é explosivo e ameaça estruturas de poder. Isso fez então com que uma perseguição fosse desencadeada, logo depois do apedrejamento do primeiro mártir, o diácono Estevão. Mas ainda assim, mesmo com perseguição, a igreja continuou avançando. Como vimos, o evangelho passou pela Judéia, depois foi para Samaria, e quando chegou em Samaria, quebrou barreiras sociais antes impensáveis de serem quebradas. E enquanto a igreja seguia avançando, capítulo 9, o grande opositor e perseguidor dos cristãos, ele é convertido pelo Senhor Jesus, iniciando então a sua jornada para se tornar o piedoso apóstolo Paulo, como nós vamos ver na sequência. Mas hoje nós vamos então continuar a leitura, que começou na semana passada, do capítulo 10. E como foi dito no domingo passado, o capítulo 10 é um dos capítulos mais importantes do livro de Atos. Inclusive, o texto tem mais a dizer sobre os acontecimentos, aqui do capítulo 10, tem mais a dizer sobre a conversão de Cornélio, esse soldado romano, do que a conversão do apóstolo Paulo. Porque o capítulo 10, ele faz algo assim
bombástico, impensável. O capítulo 10 quebrou uma das grandes barreiras culturais, sociais, religiosas do contexto do judaísmo. E isso fez com que o apóstolo Pedro passasse a entender claramente, fez com que ele entendesse claramente algo que possibilitou com que o Evangelho de Cristo Jesus chegasse até nós hoje aqui. E para a gente entender isso melhor, vamos ler juntos Atos capítulo 10, mas hoje a partir do versículo 9. Do 9 ao 23, vai estar também aqui na tela. Pedro tem uma visão, versículo 9, no dia seguinte, enquanto eles viajavam, eles quem? A comitiva que foi enviada pelo centurião Cornélio. Enquanto eles viajavam e já estavam chegando perto da cidade de Jope, onde Pedro estava, e Pedro não estava sabendo de nada, Pedro ele subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado até a terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, todo tipo. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito Santo lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Só um comentário: a Bíblia diz que os anjos eles desejam pregar o Evangelho, as boas notícias, mas Deus deixou isso para nós, os homens, fazerem, para a humanidade fazer. E o anjo disse: chame a Pedro para ouvir o que ele tem a dizer, para ouvir o que o discípulo tem a dizer. Pedro então, convidando-os para entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos rendemos diante da Tua palavra e clamamos por Tua voz, a mesma voz que conduziu o apóstolo Pedro. Espírito Santo, pedimos a Tua voz, pedimos, Senhor, o Teu falar, porque o Teu falar promove vida, o Teu falar promove edificação, o Teu falar faz com que a vontade do Senhor se manifeste em nossas vidas. Fale, Senhor, no nosso meio, fale aos nossos corações. O Senhor falando, responderemos. Eis-nos aqui, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir e um coração pronto para receber a Tua boa,
e santa palavra, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. O nosso texto de hoje diz algo sobre comida, mas não é apenas sobre comida, né? Obviamente, é sobre aquilo que nós consideramos impuros, né? É sobre aquilo que consideramos, né, digno de exclusão, e como Deus desconstrói essas nossas categorias para nos levar a um lugar de graça e de inclusão. E a cena diante de nós é Jope, uma cidade portuária, agitada. E em algum lugar, né, em algum momento por volta do meio-dia, né, o sol que está ali no auge, Pedro, que era pescador e se tornou apóstolo, ele está no terraço e está com fome, diz a palavra. Mas apesar da fome e do sol, né, antes do almoço, como parte da sua rotina, ele se recolheu para orar. Porque a oração vinha antes de tudo, né, debaixo de sol ou chuva, fome ou desconforto, a oração tinha prioridade, porque a oração era algo essencial na sua relação com Deus. E foi justamente em meio a esse momento da sua rotina espiritual, foi justamente nesse momento de comunhão e de dependência que o céu se abriu. Pedro, ele entrou em êxtase, ele teve uma visão que tirou ele de si. E o que é que foi? O que foi que Pedro foi levado a ver? Ele viu algo que desafiou tudo que ele era. Ele viu algo que desafiou toda a sua cultura, certezas. Um grande lençol desceu do céu, e nesse lençol, Pedro viu a criação em toda a sua impureza. Toda espécie de quadrúpedes, répteis que rastejam, espécies de aves. E para um judeu fiel como Pedro era, essa visão tinha tudo o que não era kosher, né, puro. E mesmo que alguns animais dessa visão fossem puros, uma vez juntos, presentes, juntos nesse lençol, por estarem juntos, todos seriam considerados impuros. Porque na cultura de Pedro, tudo que se misturava com o impuro, mesmo sendo puro, se tornava impuro. E isso fazia parte essencial do que seria viver uma vida pura, santa, no entendimento judaico. Ser um povo santo, ser um povo separado para Deus, significava criar categorias como puro e impuro, e excluir o que era considerado imundo, de contato, de convívio. Mas Pedro, um judeu piedoso, em meio àquela visão, ele ouviu a voz cheia de autoridade, que ordenou dizendo: levante-se Pedro, mate e coma. E a reação de Pedro, ela foi imediata, foi visceral: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou impura. Entendendo quem ele era, compreensível, muito compreensível, esperado, porque afinal de contas, Levítico 11 e Deuteronômio 14 são textos claros na lei de Moisés.
camelos, coelhos, porcos, ratos silvestres, cobras, jacarés, enguias, camarão, caranguejo, águia, avestruz, coruja, formiga, esses e uns tantos outros animais eram proibidos de serem comidos segundo a lei. Feijoada, aquele torresminho, bacon, muqueca de camarão, aquela formiguinha daquele restaurante chique, tudo proibido. Vamos pensar aqui por um instante. De modo nenhum, Senhor. Pedro até reconheceu a autoridade daquela voz, como Senhor. E algo bem típico do apóstolo Pedro, a sua convicção, nesse caso religiosa, ela era tão real, tão profunda, que ele se recusou a comer. De jeito nenhum, Senhor. Porque, de novo, as leis da dieta eram pilares, eram colunas da identidade judaica, estabelecidas há séculos. A obediência às leis dietéticas era uma marca de fidelidade a Deus. Para Pedro, comer esses animais seria uma profanação, seria uma quebra da sua pureza, de sua identidade, seria negar a sua fé. Ele tinha uma clareza, existia um grande abismo cultural e religioso entre o que era considerado puro e impuro, e Pedro não iria passar por outro lado. Mas a voz, ela respondeu. Ela insiste com uma declaração revolucionária: não considere imundo aquilo que Deus purificou. E essa sequência de interações com o Senhor, de novo, típico de Pedro, a Bíblia vai dizer que se repetiu por 3 vezes. 3 vezes. Isso não foi um número, do acaso, foi um recurso da retórica. 3 vezes, e isso significa que havia uma ênfase, uma confirmação. Deus não estava sugerindo, Deus não estava buscando uma opinião, mas Ele estava determinando uma reforma fundamental. E aí, depois da 3ª vez, o lençol foi recolhido ao céu, e Pedro fica num estado de perplexidade. As categorias que ele tinha antes, que eram antes claras e inabaláveis, agora estavam ali. Ele não estava enxergando, estava tudo turvo. Pedro, ele precisava processar. Pedro, ele precisava encaixar essa nova informação em sua estrutura de pensamento, em sua estrutura de ser. E foi nesse ponto de confusão, quando Pedro estava perplexo, que o Espírito Santo, mais uma vez, ele se manifesta, e se manifesta de forma mais direta e íntima. 3 homens enviados pelo centurião romano chamado Cornélio estavam à porta, e o Espírito não esperou para que Pedro terminasse de processar tudo aquilo que ele tinha visto. Versículo 19, o Espírito diz: estão aí 3 homens à sua procura, portanto levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E essa história está ali no início, que foi lido no domingo passado. E aí Pedro, ele obedeceu a voz do Espírito, e Pedro fez algo que já quebrava barreiras, dá a entender que ele entendeu alguma coisa do que ele viu, porque Pedro, na sequência, ele hospeda esses gentios, esses que eram considerados impuros,
né? E no dia seguinte ele vai até a casa deles, sob o comando do Espírito Santo, sendo que para um judeu ter contato, receber gentios, ou ir na casa de um gentio, de ir na casa de alguém que era impuro, isso era inadmissível. Isso era fazer a pessoa ficar impura e não permitir com que ela adorasse ao Senhor, inclusive. E agora o porquê que eu fui levado ao tema desta noite. Nenhuma tradição cristã, clássica, histórica, reformada ou pentecostal, nenhuma dessas tradições nega a verdade bíblica que vai dizer que Deus é soberano. Católicos, reformados e pentecostais, todos acreditam, todos confessam que Deus governa sobre toda a criação e nada acontece fora do seu conhecimento ou permissão. Nós cremos, por meio da evidência bíblica, que Deus é Senhor e autor da história e nada escapa do seu controle. E uma outra declaração, que também é comum em todas as tradições que eu acabei de citar, outra declaração em comum é que, ainda que Deus seja soberano, o homem é responsável pelos seus atos. Deus é soberano e o homem é responsável por aquilo que faz. Agora, o como essas duas declarações aparentemente conflitantes são resolvidas, aí a gente encontra uma certa, diferença nas respostas. Algumas respostas são mais extremas, e se encontram em lados opostos, outras estão mais no meio, e eu gosto de resolver da seguinte maneira: Deus é soberano. Em tudo, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, e o homem, nós somos plenamente responsáveis pelos nossos atos. Agora, o como Deus, em sua soberania, escreve a história que Ele quer por meio das escolhas que nós fazemos, mistério. Ou um milagre que só Deus pode fazer. Eu descanso nisso. Eu creio nas declarações da Bíblia, e se eu não consigo resolver algo nas minhas limitações, eu confio na palavra. Eu escolho confiar na palavra de Deus, que diz que os seus pensamentos são mais altos e os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Se tem algo escrito e eu não consigo entender o como, na minha limitação, eu dou graças a Deus que Ele é Deus e para Ele nada é impossível. E eu vou ler alguns textos aqui que falam de ambas as realidades da soberania e da responsabilidade humana, para vocês verem, que eu não estou assim longe, do que eu estou declarando. Jó 42, versículo 2, os textos vão passar aqui na tela. Bem sei que tudo podes em relação ao Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus, nada do que Ele determinou se frustra. Isaías 46, versículos 9 e 10. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade eu farei, reforçando a realidade da soberania de Deus.
Mas em Josué 24, 14 e 15, nós vamos ler ali: sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus é soberano, mas nós podemos escolher, inclusive escolher recusá-lo. Deuteronômio 30, 19 e 20, reforça isso. Versículo 19: hoje lhes dei a escolha, diz o Senhor, entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que vocês fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Façam isso amando. Isso faz sentido. Faz sentido porque amor, para ser amor, precisa ser uma escolha livre, voluntária. Amor como algo fruto de possessão, escravidão, não seria amor. Amor, para ser amor, precisa ser voluntário, livre. E olhem o convite, feito para quem tem o privilégio de poder escolher o que fazer. Apocalipse 22, 17b. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser, receba a vida. Quem quiser, escolha. Deus é soberano, amém? Ele está no controle e nós fazemos escolhas. Somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos. E é um mistério. É um mistério. Mas permitam-me ler dois textos que colocam essas duas realidades juntas, a soberania e a responsabilidade humana. Primeiro, Atos 2, versículo 23. Um texto que está falando sobre Cristo Jesus. A este, ao Senhor Jesus, entregue conforme o plano determinado e conforme a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Este que foi entregue, porque houve um plano determinado conforme a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. E Mateus 26, 23 e 24, ali a gente, no ambiente da última ceia, antes do Senhor ir para a cruz, Jesus, versículo 23, ele respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo, vai me trair. O filho do homem, que era ele, o filho do homem deve morrer, como as escrituras declararam há muito tempo, estava escrito. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. E Jesus estava se referindo a Judas Iscariotes, o traidor.
Reflitam comigo. Jesus, o Filho do Homem, Ele foi entregue conforme o plano determinado por Deus, segundo a sua presciência. Deus, Ele de antemão, Ele viu e determinou como as coisas haveriam de ser. Mas homens maus, que escolheram matar a Jesus, o crucificaram. E Judas, o traidor, que estava no plano previsto e predeterminado por Deus, fez o que fez por quê? Porque estava programado, né, para trair, ou fez o que fez porque ele escolheu e por isso passível de responsabilidade? E muitos concluem assim, como eu, ouso concluir, que Judas, ele escolheu trair e entregar a Jesus, ele foi responsável, apesar da morte de Jesus ter sido predeterminada por Deus antes de tudo. Mistério. Porque senão, coitado de Judas, ele teria sido apenas uma marionete, criado por Deus só para descobrir que teria sido melhor não ter nascido. Cruel isso, E se tudo está programado, para que perdermos o nosso tempo gastando energia, em tomadas de decisões? Para que gastar o nosso tempo, energia nas escolhas morais que nós fazemos? Se está tudo determinado, vamos seguir o pagode, deixa a vida me levar. Mas se Deus é soberano e soberanamente atua por meio de agentes livres, capazes de fazer escolhas, então algumas coisas passam a fazer sentido no texto de hoje. Vamos olhar para a oração, por exemplo. Vamos falar da oração. Se tudo vai acontecer como Deus quer e determinou, para que perder tempo orando? De novo, Deus é soberano? Sim. O que Ele determinou vai acontecer? Sim. Mas como? Por meio da ação de agentes livres, por meio de seus colaboradores, por meio daqueles que escolhem fazer a sua vontade. E na história da conversão desse soldado de Cornélio, a Bíblia, ela vai nos mostrar um privilégio que nós temos, um grande privilégio que o Senhor nos deu. O privilégio que temos de causalidade. Causalidade. Isso significa que as nossas orações fazem diferença. Que as nossas orações como causa geram efeito em nossas vidas, geram efeito nas pessoas ao nosso redor, no mundo ao nosso redor. Na narrativa de Cornélio e do apóstolo Pedro que nós lemos, houve uma causa, houve uma ação que fez efeito e desencadeou grandiosos eventos. Causalidade. E qual foi a causa? O que foi que desencadeou uma série de eventos? A oração. E vale a gente se lembrar da leitura da semana passada. Atos capítulo 10, versículos 2 e 3. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, diz a palavra, que buscava a Deus, desejava conhecê-lo, era generoso com os seus bens e ele não cessava de orar. Ele era um homem de oração, nos diz Atos 10, 2 e 3. E versículo 3, a gente vai ver ali, um dia, Cornélio, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Guarde esse horário, 3 da tarde, 15 horas.
E agora voltando para Pedro, para o texto de hoje, Pedro ele subiu ao terraço por volta de qual hora? Meio-dia, 12 horas, meio-dia é outro, 12 horas é outro horário para ser lembrado, 9, 12, e subiu o terraço para fazer o quê? Para orar. Mas por que subir ao terraço e se expor ao sol no seu momento mais pleno? E a fome, e a comida sendo preparada, aquele cheirinho, por que não orar depois? Quando fosse mais conveniente, quando não tivesse assim tão quente, de barriga cheia. Tudo isso aconteceu como aconteceu, porque esses homens tementes a Deus, eles tinham uma rotina de oração. Eles seguiam uma tradição religiosa de orar 3 vezes ao dia. E a gente vai perceber, por exemplo, o Salmo 55, 17, que fala da oração da tarde, da manhã e do meio-dia. Manhã, meio-dia e tarde. E Daniel, ali no capítulo 6, versículo 10, o profeta Daniel, ele orava 3 vezes por dia, de acordo com esse padrão. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai perceber que isso se mantinha. E quais eram os horários separados para oração? 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, 9, 12, 15. Em Atos, no capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver Pedro e João subindo ao templo, na hora da oração, no período da tarde, 3 horas da tarde, todos os dias. E no texto de hoje, em Atos 10, Pedro estava em Jope, longe do templo de Jerusalém, mas ao meio-dia, ele foi encontrar um lugar para orar e buscar ao Senhor. E olhem só, eu acho que vai aparecer aqui no telão, se não, acesse comigo Atos capítulo 2, versículo 15. Percebam algo. O que foi que Pedro disse para a multidão? Porque Atos 2,15, o que estava acontecendo? O Espírito Santo desceu sobre os 120 discípulos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Muitos aqui devem se lembrar, e as pessoas, uma multidão que estava ali, viram o que estava acontecendo, e acusaram os discípulos: olha só esse povo bêbado, em plena manhã. Mas Pedro, ele tenta explicar, e ele começa a explicação dizendo o que? Atos 2,15: estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. 9, 12, 15. No mundo antigo não tinha esse negócio de hora exata. Não tinha relógio, era algo assim em torno, ou seja, era por volta das 9 horas da manhã. E isso significa o quê? Isso significa que esses 120 discípulos tementes ao Senhor estavam reunidos fazendo o quê? Orando. E orando quando? Orando no período da oração rotineira das 9 horas da manhã. E foi em meio à rotina diária da oração que o Espírito Santo de repente desceu sobre eles e transformou o mundo. Eu não sei quantos aqui estão percebendo um padrão no texto que estamos lendo. Existe um padrão aqui, 2 coisas. Primeiro, repetindo, o nosso privilégio, o privilégio da causalidade. A oração é uma causa que gera efeito. Tiago capítulo 5, versículo 13 em diante: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração.
Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Por quê? Por que nós oramos? Porque existe uma convicção de que o que fazemos importa. O que nós fazemos tem importância, faz diferença. Algo acontece a partir da nossa oração. Deus é soberano e Ele faz a sua vontade também, por meio da nossa participação, por meio da nossa ação, por meio da nossa escolha. Se eu escolho orar, algo acontece. Se nós escolhemos orar, algo acontece, mas se não oramos, se eu e você não oramos, o que a palavra diz? Nada tendes, porque não pedis. Vocês não têm, porque vocês não pedem, porque vocês não oram, porque vocês não expressam a dependência. Então, se a gente não ora por enfermos, a gente não vai ver enfermos sendo curados. Se não orarmos pelos mortos, mortos não serão ressuscitados. Se não orarmos contra as trevas, pela expulsão de demônios, demônios não serão expulsos. E se não orarmos por nossas vidas, se não orarmos por nossos filhos, por nossos relacionamentos, nossos casamentos, se não orarmos pelo nosso trabalho, se não orarmos contra o mal ao nosso redor, não orarmos contra os perdidos, o que é que vai ser? Por que a Bíblia nos chama? A Bíblia nos chama, ore sem cessar. Orem sem cessar. Por quê? Porque importa, faz diferença. Algo acontece quando oramos. Quando oramos, o nome do Pai Nosso é santificado. Quando oramos, a sua vontade é feita na terra como no céu. Quando oramos, o seu reino se manifesta. Quando oramos, o pão chega na nossa mesa. Quando oramos, o perdão é dado. Quando oramos, as tentações são vencidas. E quando nós oramos, nós somos livrados das intenções do mal para as nossas vidas. Causalidade na oração, que privilégio! Olhem só, Cornélio, esse soldado pagão, estava orando, porque perto está o Senhor daqueles que o invocam. Essa é a condição de Deus para a proximidade. Aqueles que o invocam, Ele se faz presente. Ele estava orando, Cornélio estava orando quando ele teve a experiência com o anjo. Pedro estava orando quando ele teve a visão e entrou em êxtase. E os 120 discípulos estavam orando quando todos foram cheios do Espírito Santo. E eu poderia ficar aqui a noite toda, a gente poderia aqui ficar a noite toda, porque todo mundo, muita gente aqui tem testemunhos quanto aquilo que eles viram, de resposta de oração, como a oração faz diferença, graças ao Senhor. Mas a segunda coisa que me chamou a atenção dentro da causalidade da oração, é que
Em todos os casos citados há pouco, Pedro, Cornélio e os 120 discípulos, quando eles tiveram as suas experiências explosivas, excepcionais com Deus, eles foram sim encontrados orando, mas orando em sujeição, orando sujeitos a uma rotina estabelecida por uma tradição. Eles oravam em determinados horários do dia, todos os dias, por causa de uma tradição religiosa. Nem existe uma lei na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia, uma lei dizendo que deve-se orar 3 vezes ao dia, às 9, às 12 e às 15 horas. Mas ainda assim havia uma tradição, e essa tradição fazia pessoas piedosas orarem de forma rotineira. E é nesse ponto onde eu quero trazer uma direção pastoral para a igreja, para a nossa igreja, porque nós vivemos em uma cultura que me parece prezar pela espontaneidade, espontaneidade das coisas. Eu também gosto. Parece que a gente não gosta muito dessa coisa planejada, rotineira. No que diz respeito à espiritualidade, então, tem gente que acha que é só quando é espontâneo que é de Deus. É só quando não é fruto de trabalho, quando não tem meditação, homem ali. Espiritualidade é espontaneidade. Mas em todos os casos que nós vimos hoje, Deus ele se manifestou de forma explosiva. Deus mudou o mundo, o curso da história, porque algumas pessoas viviam a rotina da oração. E muitas vezes parece que a gente resiste. Nós resistimos a ter de seguir um calendário. Nós resistimos a separar um horário determinado para a oração. Porque a gente não quer ser legalista, Não, religioso, não, isso é religiosidade. A gente quer espontaneidade. Eu quero orar quando eu sentir. Se eu não sentir, não, isso é religioso. Espontaneidade pode ser sim uma expressão de espiritualidade verdadeira, mas de novo, o mundo foi transformado porque pessoas seguiam uma rotina de oração mesmo quando não estavam sentindo fora da espontaneidade. E podia estar fazendo sol. A carne podia estar com fome, podia ser horário de almoço, podia ser sexta-feira à noite, ter trânsito, estar trovejando, caindo aquele pé d'água, mas quando era hora de orar, eles oravam. E Deus honrou. Deus viu, Deus transformou o mundo na causalidade de pessoas que tinham na sua rotina a prática da dependência a Deus em oração. Tem coisa que pode parecer mundano, humano demais, mas Deus ele está atento, Ele vê, Ele está atento ao tempo e à prioridade que damos à oração. Quando separamos um tempo da nossa rotina para orarmos e buscarmos a Deus, mesmo que isso custe, mesmo que não seja conveniente, e não estejamos assim tão sentindo de orar. Amém? Nós precisamos ser um povo de oração. Nós queremos ver o Senhor mudando a vida da igreja, queremos ver o Senhor mudando as nossas famílias, os nossos vizinhos, os nossos familiares, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação, as nações, por meio da oração. Amém?
Porque quando oramos, algo acontece, faz diferença, né? Por meio da oração, olha só o que aconteceu, mais uma coisa que aconteceu, né? Deus, Ele trouxe a compreensão de algo novo, de um novo tempo. Para Pedro, Deus trouxe um novo entendimento, né? Que seria passado para todos, que chegaria para toda a igreja. E o que foi? O que foi introduzido como novo? Se no Antigo Testamento, se a lei de Moisés deixou clara o poder do pecado, o poder da impureza, no Novo Testamento, o que estava sendo estabelecido a partir de Cristo Jesus, era o poder da graça, o poder da compaixão e o poder da pureza. Se no Antigo Testamento, e por conta das características do seu tempo, né, o que era puro ficava impuro ao contato com o impuro, no Novo Testamento era o contrário, o impuro passava a ficar puro quando tocado pela pureza. E o famoso episódio com o leproso, né, deixou isso muito claro. A gente sabe que os leprosos eram excluídos, né, da vida social, nem adorar ao Senhor, nem entrar no templo. Eles eram considerados impuros, né, vítimas dos seus próprios pecados, segundo, né, aquilo que se pensava na época. E ninguém podia chegar perto ou tocar em um leproso sem se tornar impuro. Por isso que os discípulos ficaram espantados, quando de repente estava um leproso ali no meio deles, que se aproximou, né, do Senhor Jesus, se colocou de joelhos e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o que foi que Jesus, o Senhor, disse? Sai daqui, imundo. Não. Ele disse: quero, e ele tocou no leproso. E nesse episódio a gente vê, demonstrando a grande mudança no novo tempo inaugurado por Cristo Jesus, o impuro não transferiu a sua impureza ao que era puro. Agora a graça, agora a compaixão, a santidade tornariam puras, tornariam aceitáveis aqueles que antes eram excluídos. Aqueles que Deus aceitou, não deixe de aceitar você também, é o que o texto nos diz hoje. E será que ainda temos em nós preconceitos que colocam pessoas nas categorias impuros, não aceitáveis? Será que na prática, será que a nossa prática não denuncia quem a gente verdadeiramente está excluindo? Mas quem foi que determinou aqueles que são aceitáveis? O nosso Deus. Não considere impuro, não exclua quem eu já aceitei, não rejeite quem eu já purifiquei na graça, no sangue, no perdão, no amor da cruz, diz o Senhor. Amém? E agora eu preciso finalizar fazendo uma chamada. Na verdade, um convite para você que entendeu o que foi dito e percebeu o que Deus fez na sua soberania, o que Ele fez sendo soberano, fazendo com que você estivesse hoje aqui no nosso meio. Porque hoje, nesse horário, você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas hoje, assim como aconteceu com Cornélio, esse gentil romano, né, soldado e inimigo do povo,
a ele foi dado a oportunidade de ouvir o que Pedro, um discípulo de Cristo Jesus, tinha a dizer. E como a gente percebeu, o Deus soberano, Ele moveu céus e terra, Ele usou a oração daqueles que estavam orando, Ele coordenou anjos, Ele cercou pessoas de bons amigos, e o Espírito Santo o tempo todo envolvido, coordenando, direcionando, influenciando, e tudo isso para quê? Para que Cornélio pudesse ter a oportunidade de ouvir o que um discípulo de Jesus tinha a dizer. E ninguém, queridos, ninguém que experimentou a graça de Deus, ninguém que experimentou a alegria do perdão e a alegria da salvação, ninguém ousaria dizer que foi perdoado e foi salvo graças a algo que ele mesmo tinha feito. Ninguém ousaria dizer: eu fui salvo graças ao que eu fiz, graças a mim. Ninguém. E eu acho que todo mundo aqui, todos aqueles que experimentaram, né, assim como eu me lembro, devem se lembrar quando o Senhor nos alcançou na sua compaixão. Eu me lembro, eu era um ateu na prática, eu era impuro, eu era pecador, mas Deus, Ele me cercou de oportunidades, me cercou de discípulos. Deus moveu céus e terra e me cercou de gente que amava a Deus, e Ele me colocou em situações para que eu pudesse ouvir o que era necessário ouvir sobre Deus e sobre Cristo. E depois que Ele me convenceu, porque é o Espírito quem nos convence, diz a palavra, depois que Ele me convenceu, eu disse sim. E eu nunca mais fui o mesmo, nós nunca mais fomos os mesmos. Isso aconteceu com todos aqueles que experimentaram da graça, da salvação, da nova vida. E você veio. Você está aqui. Deus moveu céus e terra para que você pudesse ouvir aquilo que um discípulo de Cristo Jesus tem a dizer. E o que é que esse discípulo de Cristo Jesus tem a dizer a você? O que ele tem a dizer é que você não é impuro. Você não é impuro. Você não é excluído, excluída do amor de Deus. Você não é, porque Ele já te aceitou. Ele já te aceitou. Quando Deus te formou no útero da sua mãe, Ele te aceitou. Antes mesmo de você nascer, quando Ele te viu, Ele te aceitou, Ele te viu, Ele te amou. Ele te aceitou na cruz, Ele te aceitou nos açoites, Ele te aceitou nas humilhações que Ele sofreu, te aceitou nos pregos que atravessaram o seu corpo. Ele te aceitou quando Ele morreu por você, te purificando por meio da sua pureza, te dando uma nova vida por meio da sua morte e ressurreição. Ele te aceita. E a você que tem o privilégio da escolha, a você que pode escolher, escute o que Ele diz: escolha a mim. Escolha confiar em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolha a vida. Escolha me seguir. Eu sei os planos que eu tenho para a sua vida. Escolha a nova vida.
Escolha a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade qual é? Perdoado, perdoada, puro, pura, incluído, incluída, meu, minha. Filho amado, filha amada. A Bíblia diz que somos salvos pela graça. É pela graça que nós somos salvos. A salvação, a nova vida é um presente que Deus nos dá de graça, por meio da fé, diz a sua palavra. E o que é fé? A fé é como o braço que se estende e a mão que se abre na hora de receber um presente. Onde estão aqueles que creram? Onde estão aqueles que compreenderam? Vamos orar, vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos. E se perceba diante daquele quem inspirou essas palavras, se perceba diante daquele que moveu céus e terra, para que você hoje pudesse estar aqui e ouvir o que um discípulo de Cristo Jesus tem a dizer. Ele te chama. Ele te chama. E o que você escolhe fazer? Dizer sim ou dizer não? Se você diz sim, levante a sua mão como quem responde a Ele. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ele vê se você diz sim. Como quem escolhe a Deus, responda a Ele que vê. Levante a sua mão e diga sim. Deus te abençoe. Ele vê. Deus te abençoe. Senhor, em uma só voz, em um só coração, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, por essa noite. Nós te bendizemos, Senhor, por tua palavra santa, perfeita e agradável, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, Senhor, permita que nós possamos te ver, possamos perceber a verdade em meio à escuridão deste mundo. Obrigado, porque nós temos a revelação do teu caráter, nós temos a revelação da tua vontade, e como igreja nós dizemos sim, como igreja dizemos eis-nos aqui, Senhor, dizemos sim à tua vontade, dizemos sim à nossa vocação de sermos colaboradores, cooperadores com a sua vontade na terra. E como igreja, Senhor, como igreja fazemos uso, Senhor, desse instrumento de causalidade. Abençoamos os nossos irmãos, abençoamos estes que o Senhor viu, Senhor, que dizem sim, escolhem ao Senhor, escolhem, Senhor, o seu caminho, a sua verdade, a vida que o Senhor tem proposto a cada um deles. Senhor, como igreja, nós os abençoamos e pedimos, Senhor, que nessa semana eles possam perceber algo novo dentro deles, eles possam perceber os sinais do Senhor ao redor deles, os sinais do Senhor realizando, do Senhor os atraindo, Senhor, para perto do Senhor. Eles não serão mais os mesmos, que eles não sejam mais os mesmos, que aqueles com quem eles vivem percebam que eles já não são mais os mesmos, e que essas bênçãos, Senhor, que virão sobre eles, alcancem
as suas casas, alcancem os seus círculos, Senhor, relacionais, alcancem aqueles ao seu redor. E Pai, continue a nos alcançar por meio da Tua palavra, a nos levar a este lugar de centralidade, de vida, de verdadeira liberdade, alegria. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de pertencermos a Ti e fazermos parte de algo tão sublime. Seja feita a Tua vontade na terra, em nossos lares, em nossas vidas, ou em nossos bairros, em nossa cidade, em nossa nação, Senhor, em nossa nação, Senhor. Tende misericórdia sobre a nossa nação, tende compaixão sobre este povo, Senhor. Tende compaixão sobre os perdidos. Tem compaixão, Senhor, sobre os casamentos, os lares aqui representados, os filhos, nossos filhos, Senhor. Nossos filhos, Senhor. Abençoe o Senhor, nossa herança bendita do Senhor. Abençoe o Senhor, com fome e sede de Ti. Abençoe o Senhor, com uma santa inquietação, Senhor, por justiça, por vida, por luz. Livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, das tentações, porque Teu é o reino, o poder e a glória. O Senhor é soberano, Teu é o domínio, Tua é a história, Senhor. Bendito, bendito, bendito seja o Senhor.